Bom, pessoal, então, assim, nós estamos recebendo o Ricardo Matsumura Araújo. Eu, antes de, assim, junto com o Ricardo, eu conheci um cara que foi chefe dele, que é um indiano, que lidera um grande fundo de investimento de capital indiano no Vale do Silício. E aí eu queria informações sobre o Ricardo. E o cara me disse, olha, quando não existia data science, ele ensinou para a gente a fazer data science. Não sei onde é que foi no Google, onde é que foi? No Google, né? Google. E, então, assim, quando eu fui conhecer melhor o Ricardo, eu já sabia mais ou menos que é um cara com uma densidade técnica assim, e uma consistência muito grande. De lá para cá, a gente fez algumas interações. O Ricardo tem participação, fazendo um disclaimer aqui, numa empresa que eu estou olhando na área de saúde mental, e ele está entrando com as competências na área de inteligência artificial. Tá? Quando a gente se deparou com esse ChatGPT, que virou uma coisa assim domesticada para leigos, como eu, poderem usar e interagir e tudo mais, eu troquei uma mensagem com o Ricardo e a gente concordou que tinha alguma coisa nova no formato, na disponibilidade desse negócio. E aí bati uma bola com o André, que, para quem não conhece dentro do grupo, o André Neves é sócio do Silvio Meira, tá? E combinamos fazer, então, essa conversa, essa mesa redonda, com o Ricardo, vai fazer uma apresentação inicial. Na sequência do Ricardo, então, o André e o Silvio vão fazer as suas manifestações, digamos, seja para provocar um aprofundamento do que o Ricardo falar, seja para colocar coisas novas que acharem que sejam pertinentes. Tá? Acho que o Ricardo está razoavelmente familiarizado com o que é o Derrubando Muros. Segundo o disclaimer, que a Raquel Recuero, esposa do Ricardo, é uma grande especialista em pesquisadora da área de mídias sociais, e interferências e fake news, e, assim, quem sabe seja uma das, se não a maior, uma das principais autoridades no Brasil hoje nisso. Então, o Ricardo é a cabeça técnica, a Raquel é a cabeça mais, digamos, conectada nos temas da política e da comunicação. É isso, então, Ricardo, bem-vindo, a palavra é tua. Obrigado, Zeca, obrigado pelo convite, né? Super legal vir falar com vocês. É um baita desafio, acho, a falar sobre uma coisa que é extremamente nova, algo que foi lançado aí em meados de dezembro e que a gente está recém aprendendo a usar, recém aprendendo o que ele pode fazer. Então, eu venho aqui com um mínimo de conhecimento a mais, talvez, de experiência a mais que vocês com essa ferramenta, mas tentar trazer um pouquinho da perspectiva não só do que é, mas principalmente do que não é. Tá? Então, para os que nunca viram aí o bichinho, tá? O ChatGPT, ele é um serviço na web dessa empresa chamada OpenAI. A OpenAI é uma empresa inicialmente criada como objetivo de pesquisa, sem fins lucrativos, mas que no 2 anos para cá, ela deu uma guinada aí, se tornou com fins lucrativos, se tornou uma empresa mais tradicional, mas não mudou a filosofia, digamos, que guia ela, que é ampliar o acesso à inteligência artificial no mundo. Tá? Bom, vamos falar aí o que é inteligência artificial, né? Acho que é importante talvez dar uma definição, mas basicamente a definição que a gente vai utilizar aqui de inteligência artificial, que é útil para a nossa conversa, é resolver problemas usando o computador que antes somente pessoas conseguiam solucionar. Tá? Isso é um alvo móvel, o Benedict Evans gosta de falar que inteligência artificial é tudo que não funciona, né? Porque depois que funciona, vira computação. Então, a nossa definição basicamente eu tenho um problema não físico, né? Um problema que é o ramo da robótica, mas é um problema intelectual, digamos assim, que só pessoas conseguem solucionar. Eu quero tirar a pessoa, botar um computador e continuar solucionando aquilo tão bem quanto uma pessoa, ou melhor. Tá? Isso é inteligência artificial. Depois a gente conversa um pouquinho sobre algumas nuances. Então, a OpenAI, né, OpenAI Artificial Intelligence, né, é uma empresa de inteligência artificial. E eles têm, o principal objetivo é ampliar a inteligência artificial, mas tem como meta chegar no que eles chamam de inteligência artificial geral. Tá? A inteligência artificial geral é ter uma inteligência artificial que é capaz de solucionar uma gama de problemas diferentes
sem que eu precise ter serviços especializados. Porque a inteligência artificial hoje, o estado de hoje, até o GPT esse, pelo menos, eu preciso, se eu quero resolver um problema específico, eu quero algo que consiga gerar texto, gerar música. Eu preciso de um sistema que gera música. Então, eu crio um sistema que só gera música. Esse sistema é excelente. Eu quero construir um sistema que joga xadrez. Eu construo um sistema que joga xadrez. Ele não joga damas. Ele não sabe jogar damas. Ele só sabe jogar xadrez. Esses sistemas extremamente especializados é o que a gente tem hoje de inteligência artificial. A gente precisa construir sistemas específicos para o problema que a gente quer solucionar e ele só soluciona aquilo. A meta deles com essa tal de inteligência artificial geral eu quero uma inteligência artificial genérica que nem uma inteligência artificial de pessoas. Pessoas jogam xadrez, jogam damas, jogam jogo da velha, aprendem novos jogos, elas não são fixas no que elas conseguem fazer. São extremamente flexíveis e conseguem se tornar muito boas no que elas fazem. Então eles querem fazer isso. Eles querem uma única inteligência artificial que soluciona todos os problemas que um ser humano consegue, ou talvez até melhor do que uma maneira que um ser humano consegue. Então é um objetivo extremamente ambicioso, não preciso dizer, né? Ficção científica em grande parte, mas esse tal GPT é um passo nessa direção. Tá? Vamos começar com o ChatGPT, depois eu volto para o que é o GPT, que é o pai do ChatGPT. Tá? O ChatGPT é um bot de conversação, onde aqui embaixo vocês fazem perguntas ou considerações, fazem solicitações. Pense na Siri, pense na Alexa, né? Esses assistentes digitais que a gente tem hoje. E a gente pode conversar com ela, a gente pode fazer perguntas, inclusive em português, ela funciona melhor em inglês, eu acho que isso é uma consideração importante para fazer em algum momento. Ela funciona melhor em inglês, mas a gente pode falar em português, ela traduz automaticamente as respostas. Tá? Então, por exemplo, a gente pode perguntar coisas, a gente pode fazer solicitações tão simples quanto quem é o presidente do Brasil? Não fiz essa pergunta ainda, mas as informações que ele tem é até 2021, tá? Então, ele não tem as informações mais atualizadas do mundo. Mas ele dá uma resposta depois de um tempinho. Então, vejam, ele está bloqueado em 2021 as informações que ele tem. Ele não tem informação em tempo real, tá? Ele foi treinado, já vamos falar sobre o que acontece, mas ele te dá uma resposta. Mas isso é interessante. Vocês podem pensar como se fosse uma espécie de Google. Eu quero procurar uma resposta, vocês botam no Google a pergunta, o Google cospe uma lista de sites, vocês clicam nos sites para descobrir a resposta. Aqui ele meio que dá a resposta sozinho. Ele faz coisas mais interessantes do que isso. Eu posso, por exemplo, pedir, crie uma transcrição de uma TED Talk sobre, sei lá, sobre o ChatGPT. Então, como se eu quisesse falar de uma TED Talk ali, e ele vai criar uma transcrição. Agora, em retrospectiva, eu devia ter usado isso para criar a minha fala, tá? Seria muito mais organizado do que eu estou fazendo agora. Mas vejo que ele cria ali, bom dia a todos, eu gostaria de falar, tem a estrutura de uma TED Talk, né? Ele demora um pouquinho, tá? Esse demora é artificial, para parecer que ele está digitando do outro lado, é uma frescura, mas ele já gerou a resposta lá do outro lado. Só está bobeando um pouquinho. Então, ele está gerando... O que ele está fazendo aqui? Imagine que vocês querem fazer uma palestra sobre ChatGPT e vocês vão no Google. A menos que alguém tenha criado isso antes, vocês não vão encontrar isso. Vocês vão encontrar palestras semelhantes, que vocês podem pegar e adaptar. Aqui ele cria uma informação absolutamente nova. Essa informação não existe no Google. Vocês podem recortar e colar esse texto aqui e jogar no Google, vocês não vão encontrar esse texto, porque é uma informação absolutamente nova. Tá? E eu posso, então, agora brincar com isso. Eu posso me aprofundar em alguma coisa, assim, faça a transcrição ser mais negativa. Porque ela está muito positiva ali, tá? Mas é negativa sobre o ChatGPT. E ele vai criar agora o mesmo texto, só que vai ser bem mais negativo. Então, quando ele cria, que a gente pode olhar, né? ChatGPT é um modelo de linguagem de grande escala, treinada pela OpenAI, que torna incrível a sua capacidade de gerar texto natural. Então, ele é bem positivo em relação ao ChatGPT, né? E quando a gente pede para fazer mais negativo, ele torna o texto mais negativo. Uma gama de tarefas, há preocupações importantes quanto à sua utilização. Isso pode ter consequências graves. Então, ele cria um texto negativo sobre ele próprio. E eu posso brincar com isso à vontade. Eu posso fazer perguntas
de qualquer tipo, pedir para ele gerar estruturas de texto, eu posso pedir para ele gerar código de computador, eu posso pedir para ele verificar se um código de computador está correto, eu posso pedir para ele resumir um texto. Por exemplo, eu posso pegar aqui um parágrafo qualquer e dizer assim, resuma o texto, vou botar entre aspas aqui, para caber em um tweet. Ele pega um texto e gera um resumo daquilo que cabe num único tweet. Vocês vão ver que talvez ele não acerte o número de letras corretamente, 240 caracteres no tweet. Ele está com sérios problemas desde mais cedo hoje, porque tem muita gente usando, tá? Então ele está mais lento que o normal. Ele não costuma ser tão lento assim, mas é só para dar uma ideia da popularidade. Bom, daqui a pouquinho talvez ele responda, talvez ele quebre, às vezes ele para e diz, tem muita gente usando e não deixa mais usar, tá? Mas essa é a ideia. Tu digita requisições e ele te dá respostas. Tá? Por que a gente está tão interessado nisso? Por que isso não é só um chatbot como como a Siri, como a Alexa? Porque o ChatGPT, ó, agora tá super lento, tá? Não vamos ficar esperando aqui, vamos adiante. A diferença do ChatGPT para a Alexa, Siri da vida, é que na Alexa e na Siri, em todos os temas de assistentes digitais, de chatbots convencionais, eles funcionam com whitelisting, né, que diz. Eu tenho que especificar tudo o que o agente sabe. Tudo que a Siri sabe, tudo que a Alexa sabe, alguém colocou lá dentro. Num banco de dados, ou indicando como encontrar informação a partir de outras fontes, como, por exemplo, na Wikipedia. Mas tudo que a Alexa consegue fazer foi especificada por alguém. Olha que interessante, ele botou hashtags, inclusive, na minha requisição, porque, como eu disse que era um tweet, ele já criou uma hashtags para a gente. Então, eu tenho que especificar na Alexa tudo que eu quero. O ChatGPT é o contrário. O ChatGPT, ele é um sistema criado a partir do chamado GPT, e a sigla é G de Generative Pre-trained Transformer, ou Transformer pré-treinado generativo. Não sei se vale a pena a gente entrar, mas Transformer é uma arquitetura de redes neurais profundas, tá? Pré-trained é porque ele é pré-treinado, ele não se adapta on the fly, assim, e generativo porque ele gera coisas, tá? Então o GPT, em particular GPT-2, GPT-3, que fizeram aí nos últimos 2 anos o murmurinho que levou ao ChatGPT, eles são sistemas que são treinados em cima de milhões de textos, pegos da web, tá? Para fazer uma coisa bem simples. Não é exatamente isso, mas não é tão longe do que eu vou falar. Ele tenta prever, dado um trecho de um texto, ele tenta prever qual é a próxima palavra. Esse é o treino dele. Tá? Ele é um sistema treinado para prever próximas palavras em texto. Isso é tudo que ele faz. Buenas. O que acontece quando a gente faz esse treino extremamente simples em cima de milhões de textos? O que acontece é que o GPT começa a entender a relação entre palavras. Ele começa a entender assim, olha, quando a pessoa fala em gatos, cachorros aparecem juntos, costumam aparecer juntos. Quando a pessoa fala, sei lá, além disso, a habilidade do ChatGPT de continuar uma conversa de maneira... Bom, depois de maneira natural é uma palavra que costuma aparecer com alguma frequência depois de maneira. Ele começa a aprender relações entre palavras. Bom, para que serve isso? Porque agora eu posso inverter o processo. Eu posso dar um pedaço de texto e dizer, completa esse texto para mim. E com o que ele aprendeu, a partir de olhando milhões de textos, ele sabe qual é a palavra mais provável depois daquele trecho que eu coloquei. Bom, e agora que ele gerou aquela palavra e colocou lá, digamos assim, de continuar uma conversa de maneira natural, ele definiu que natural é a próxima palavra, eu posso continuar gerando e dizer qual é a próxima palavra mais provável? E qual é a próxima? E qual é a próxima? E qual é a próxima? E com isso eu gero um texto do tamanho que eu quiser. O que tem de interessante nisso? Isso não é novo. Isso é pesquisado dentro de uma área chamada processamento de linguagem natural há muito tempo. O que é novo é a escala dessa coisa. Nunca se treinou modelos tão grandes em termos que a gente chama de parâmetros, tá? Isso é uma rede neural que é feita de parâmetros que a gente pode ajustar para aprender essas probabilidades, tá? Nunca se teve um modelo tão grande treinado em tantos dados. E o resultado disso é esse fenômeno emergente
onde ele consegue construir textos que são extremamente coesos. Se a gente olhar o GPT-2 de 3 anos atrás, ele não conseguia manter uma linha de raciocínio. Em um parágrafo era perfeitamente ok, coeso. No segundo parágrafo já não tinha muito a ver com o primeiro parágrafo. Não tinha cadência o texto, porque ele esquecia o que ele estava falando. O GPT-3, ele consegue manter essa coesão durante muito mais tempo. Então eu tenho modelos maiores, treinados em muito mais dados, e o resultado disso, que eles chamam de resultado emergente disso, é que ele começa a gerar textos que são muito bons, muito bem escritos. Bom, isso é o GPT, tá? GPT, então, eu dou um pedaço de texto e ele completa. É isso que ele faz, só isso que ele faz. Para conseguir usar o GPT, eu preciso construir o que a gente chama de prompt. O prompt é o iniciozinho do texto. Então, eu dou um iniciozinho do texto e ele completa para mim. E eu tenho que ser criativo na maneira com que eu gero esse início de texto para fazer com que ele faça o que eu quero. Então, se eu quisesse que ele gerasse um tweet, eu provavelmente começo assim, olha, eu estou escrevendo um tweet que começa com chat GPT completo. E paro aí, clico em criar e ele cria para mim o resto. Isso já é fantástico. Se vocês olharem os textos que são gerados, a gente pode fazer um monte... Aliás, acho que tem um experimento que eu gosto de fazer aqui sempre, que é, por exemplo, gere um poema sobre física, sei lá, física quântica. E ele gera um poeminho. Por que eu estou fazendo esse experimento em particular? Porque ele não foi treinado em poemas sobre física. Não existem muitos poemas sobre física na web, se vocês forem ver. Então, novamente, ele está criando um texto que é completamente novo. Para fazer isso aqui, no GPT, eu teria que provavelmente colocar o início do poema. Ah, física quântica, mistério e luz. Deixa ele completar o resto. Talvez funcione. O que o ChatGPT fez? Ele pegou o GPT e retreinou esse negócio todo para ter esse modelo de pergunta-resposta. Como é que ele fez isso? A OpenAI pegou um enorme corpus de texto, um monte de textos na web, que tem essa estrutura, pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Vários fóruns na web, por exemplo. Tá? Mas tinha que ter essa estrutura, pergunta e resposta. Não é pergunta não, mas instrução e resposta. Instrução e resposta. Instrução e resposta. Tipicamente pergunta, mas não é só isso. E deu e retreinou o GPT para ele gerar essa estrutura. Tá? Então, isso torna o ChatGPT muito mais amigável. Então, o ChatGPT ele não é um enorme avanço em cima do que a gente tinha antes em termos tecnológicos. O GPT-3 faz tudo o que ele faz. Só que o uso é muito mais difícil. O ChatGPT é amigável. Ele é fácil de usar. Qualquer um entende como fazer uma pergunta, como dar uma instrução. Esse modelo de diálogo com a máquina, ele é não só mais fácil de usar, mas ele instiga a curiosidade. Porque parece, por muitas vezes, que tu está conversando com uma pessoa, tu consegue ter uma conversa coesa com o ChatGPT sobre o que se quiser. Claro que eu estou pedindo para ele gerar coisa, mas a gente podia estar conversando. O que você pensa sobre isso? Mas fala mais sobre aquilo. Como se eu falasse com uma pessoa. Então, aqui a gente já tem uma enorme diferença em relação a como funciona os assistentes digitais até então. Os assistentes digitais, eu tenho que colocar o que ele sabe lá para dentro. O ChatGPT sabe tudo que ele... Vou botar sabe entre enormes aspas, tá? Mas ele sabe tudo sobre o que ele foi treinado, que é um monte de coisa na web. Milhões... Pensem que a base de dados sobre o que ele foi treinado é semelhante à base de dados que o Google utiliza para fazer as buscas, que é um monte de página web, que tem um monte de informação. Então, o ChatGPT, ele sabe um pouco ou muito de muita coisa. E a diferença agora para os outros sistemas é que aqui eu tenho que dizer para ele o que ele não pode fazer. Por que eu tenho que dizer para ele o que ele não pode fazer? Já vamos falar daqui a pouquinho sobre os desafios, mas basicamente não tem exatamente só coisas boas na internet, não sei se vocês notaram. Tem bastante desinformação, tem bastante problemas
no que as pessoas falam na internet. E isso entra na base de dados do GPT, do ChatGPT. E ele aprende essas coisas também. Então, vocês vão ver que ele sabe ser preconceituoso, ele sabe ser sexista, ele sabe ser todas as coisas ruins que vocês podem imaginar. E aí o OpenAI, sabendo disso, porque já tinha experiência no GPT-3 das pessoas fazendo isso, ele criou cerquinhas. Então ele criou assim, olha, quando ele treinou o ChatGPT, ele disse, tu não pode falar sobre isso. Tu não pode falar coisas ofensivas, tu não pode falar coisas agressivas, tu não pode usar esse tipo de linguagem. Isso é completamente diferente de como a gente fazia assistentes digitais antes. Assistentes digitais, se tu não dissesse para ele ser preconceituoso, ele não ia ser, porque ele não foi informado sobre isso. O ChatGPT, tu tem que dizer o que ele não pode fazer. Isso é extremamente difícil. Bom, tá, tô me adiantando, acho, um pouco na nossa conversa, tá? Que eu queria falar assim, vou dar um passinho para trás, tá? Então, o que é o ChatGPT? É um sistema da OpenAI que permite fazer perguntas e respostas, ou fazer solicitações e ele dá respostas. É uma espécie de assistente digital. Tá? No que ele é baseado? Ele é baseado nos chamados LLMs, Large Language Models, modelos de linguagem grandes, que são redes neurais gigantescas treinadas da forma que eu falei, para prever a próxima palavra. Tá? E ele faz parte de um nicho que é chamado de inteligência artificial generativa, onde ele gera coisas em vez dele simplesmente classificar coisas, como tradicionalmente se fazia com inteligência artificial, ou prever coisas. Então, a inteligência artificial, em grande parte dela, por exemplo, eu mostro uma foto de um gato e pergunto, o que é isso? Ele vai dizer, é um gato, é um cachorro, coisa desse tipo. Aqui não, aqui ele gera coisas. Então, ele é um parente próximo desses modelos Stable Diffusion, DALL-E, que geram imagens a partir de descrições. Vocês certamente devem ter visto exemplos dessas coisas. Então, tá, faz um gato de um capacete de astronauta. Ele cria uma imagem de um gato com capacete de astronauta excelente, assim, fotorrealista, ou, enfim, com o estilo que vocês quiserem. E por que isso é interessante? Por que o ChatGPT é interessante? Por dois motivos. Primeiro, ele isso é discutível ainda, se está discutindo, mas ele parece ser um passo em direção à chamada inteligência artificial geral. Porque como ele foi treinado em uma quantidade absurda de dados, e você pode falar com ele sobre o que vocês quiserem. Ele consegue dar opiniões sobre o que vocês quiserem. Vocês podem falar sobre economia com ele. Podem perguntar lá qual é a relação da taxa de juro com a inflação. Qual é a taxa de juro correta? Ele evita alguns tópicos, talvez esse seja um deles, tá? Mas vocês podem falar sobre física quântica, vocês podem falar sobre programação, vocês podem falar sobre ele próprio, vocês podem falar sobre inteligência artificial. Ainda ontem eu estava para entender um pouquinho mais nas nuances de quais são os algoritmos que foram utilizados para treinar o GPT-3, a diferença para o GPT-2, que eu estava fazendo um exercício lá. Eu usei ele próprio para entender. Então eu perguntava para ele como é que ele funciona. E esse tipo de generalidade não existia em sistemas de inteligência artificial até então. Os sistemas eram muito específicos. Quer dizer que ele é bom em tudo? Não. Então, por exemplo, uns dias atrás, alguém tentou usar ele para jogar xadrez. É horrível, ele joga muito mal xadrez. Alguém tentou usar ele como calculador. Ele é péssima calculadora. Ele soma números de até 2 dígitos. Mais que 2 dígitos, começa a errar. E aí a gente entra nas nuances que são os problemas. Tá? O ChatGPT, ele não tem conhecimento real do sentido das palavras e das ideias. Ele parece ser coeso, porque a gente confunde muito boa escrita com bom conteúdo. E ele fornece uma boa escrita. Ele escreve coisas gramaticamente corretas, bem estruturadas, bem argumentadas, mas não necessariamente corretas. Ele não tem nenhum tipo de intenção de gerar coisas corretas. Porque não foi treinado para isso. O modelo não tem como internalizar regras gerais ou modelos de mundo. Tá? O que significa que ele é extremamente amplo e genérico, mas muitas vezes ele erra. E essa é a grande discussão que a gente está tendo hoje em dia sobre isso é ok? Como é que a gente usa uma coisa que às vezes está errada? Mas que a gente não sabe quando está errado. Bom,
Acho que vale a pena a gente entrar, avançando um pouquinho mais rápido aqui, né? Tem o mesmo Benedict Evans que eu falei ali no início, né? Ele diz, olha, inteligência artificial em geral, mas o ChatGPT em particular, ele é como ter infinitos estagiários. Significando o seguinte, estagiário, e não quero ser preconceituoso em relação a estagiários, mas tipicamente o estagiário que está entrando numa empresa, ele está aprendendo a fazer as coisas, se espera que ele vai errar bastante. Então a gente só delega realmente as tarefas para ele que podem ser, que se pode cometer erros. Tu não passa para o estagiário algo que é crítico na tua empresa. E o ChatGPT nos dá infinitos estagiários. Ele nos permite fazer um monte de coisa, desde que nós tenhamos a noção de que provavelmente ele vai errar. Então, vocês podem imaginar que a gente só vai passar coisas que ele realmente possa errar. Outra analogia que se usa para o ChatGPT é que ele é o autocompletar para tudo. Né? O autocompletar ali do nosso celular, que ele prevê... É muito semelhante, inclusive, os modelos do autocompletar no celular, onde ele prevê que a próxima palavra vai ser essa, e tu só clica nela. É muito semelhante a como o ChatGPT funciona, no nível, em escalas completamente diferentes, né? Mas o ChatGPT e o GPT em geral, ele é o autocompletar para tudo. Né? Não é só completar a próxima palavra, é completar o próximo texto, é completar a próxima ideia, é completar o próximo que vocês quiserem. Mas o ChatGPT não foi feito, por exemplo, para falar a verdade. Tá? E isso é o que a gente chama de um problema de alinhamento. O problema de alinhamento é a gente espera que ele fale a verdade porque ele foi treinado para ser um assistente digital. A gente espera que assistentes digitais sejam verdadeiros, falem a verdade. Mas ele não foi treinado para isso, ele foi treinado para ser convincente. Então, vamos voltar lá atrás, como é que ele funciona. Alguém deu para ele um monte de exemplo de perguntas e respostas para ele treinar em cima. Então, ele aprendeu regularidades em cima de perguntas e respostas. O que as perguntas e respostas têm em comum? Bom, eles têm um formato semelhante. Alguém faz uma pergunta e dá uma resposta que é relacionada à pergunta. Mas ninguém foi lá verificar se estava correta as respostas que estavam dadas para eles. Isso não era parte importante do processo. A parte importante era a estrutura. Então, ele não foi treinado para falar a verdade, ele foi treinado para ser convincente. Então, ele só foi treinado para replicar padrões em textos. Tá? E eu acho que vale a pena fazer uma distinção aqui, né? Não é que ele mente, tá? Tem um filósofo, Frankfurt, que lá na década de 80 fez uma distinção entre bullshit e mentir. Tá? Não tem um bom termo em português para bullshit, infelizmente. Procurei, não tem o equivalente. Mas bullshit é nenhum compromisso com a verdade. O mentiroso, ele sabe qual é a verdade e tenta esconder ela. O bullshitter não está interessado, não sabe qual é a verdade. Ele não tem nenhuma distinção do que é verdade, o que é verdade e o que é mentira. Tudo o que ele quer é ser convincente. E o ChatGPT não é um mentiroso, porque ele não sabe o que é verdade. Ele é um bullshitter. Tem uma questão aí só também, é que mesmo se eu colocar 100% da informação, se a internet só tivesse informação correta, e ele foi treinado na internet, só tivesse informação correta, mesmo isso não vai garantir correção, tá? Porque o ChatGPT não é um banco de dados. Ele tem o tamanho dele é muito inferior à base de dados no qual ele foi treinado, querendo dizer o seguinte, ele tem uma alta compressão de dados. A internet é muito maior do que ele. Então, ele não tem como armazenar todas as informações da internet. Então, existe a incerteza, não é certo isso, tá? Tem bastante pesquisa sendo feita em cima disso, e se é possível que ele saiba tudo que é factualmente correto. Talvez não seja grande o suficiente, talvez nunca seja grande o suficiente. Então, resumindo o processo aqui até então, né, nós temos essa situação onde o ChatGPT, ele é um assistente que se tornou extremamente popular de dezembro para cá, porque ele fornece uma coisa que é nova, um primeiro passo nessa inteligência artificial geral, onde eu tenho um assistente que fala sobre tudo, não tem muitas limitações, as limitações impostas sobre o que ele pode falar são artificiais, criadas pela OpenAI para evitar processos ultimamente, mas principalmente evitar polêmicas, tá? Mas que potencialmente fala sobre absolutamente tudo, o que é completamente diferente dos nossos assistentes digitais atuais. E isso abre uma enorme possibilidade de coisas que a gente pode fazer. Então, essa é a primeira grande coisa que fez com que isso tornasse o motivo da gente estar conversando hoje. A segunda grande coisa é que o OpenAI resolveu abrir isso.
Está público para a gente usar. Qualquer um que se cadastre usa. Bom, é verdade que tinha uma API lá, dava para usar o GPT-3 se tu pagasse para conseguir fazer prompts para ele e tal, mas era um negócio que ninguém sabia como usar. Ao tornar público, ele abriu essa caixinha de Pandora. Tá? Ele deveria tornar público? É uma outra discussão. Tá? Por isso que eu falei que é uma caixinha de Pandora. Onde é que ele está sendo, onde é que ele pode ser utilizado e onde é que ele está sendo transformativo? A gente não sabe. Vocês vão ver um monte de gente dizendo, eu uso isso aqui diariamente, eu sou 235% mais produtivo devido ao ChatGPT. Tem um monte de gente que aparentemente está aprendendo a utilizar esses caras, se tornando mais produtivo nesse processo. Mas ele tem algumas aplicações teóricas que são relativamente diretas, assim, né? Então, quais são as tarefas onde ele pode ser aplicado? Bom, são tarefas onde é ok estar certo apenas, sei lá, 80% das vezes. Chutando 80%, tá? Mas é uma tarefa onde eu tolero o erro. Escrever ficção, fazer recomendação de filme. Se está errada a recomendação que ele fez de um filme, ninguém vai morrer. Vou perder 2 horas da minha vida vendo um negócio que eu não gostei. Paciência. Eu não vou botar um carro para ser dirigido pelo ChatGPT, por exemplo. Tarefas cujos resultados são facilmente verificáveis é uma excelente aplicação do ChatGPT. Então, sei lá, se eu perguntar qual é o nome, volta e meia acontece comigo, né? Eu sei sobre o tema de uma música, mas não lembro o nome da música, nem quem é que canta a música. Era uma música que tratava sobre um jovem que foi lutar na Segunda Guerra Mundial. Eu boto no ChatGPT isso e ele me dá uma resposta. Ele diz, talvez tenha falando dessa ou dessas músicas. Me dá uma lista de músicas que falam sobre aquele tema. É fácil para mim pegar o nome da música e jogar no Google e ver se ele existe de fato. E talvez não exista. Porque o ChatGPT ele sofre o que chama de alucinação. A alucinação, ele cria informação do nada. Do nada. E como ele só tenta prever a próxima palavra, ele vai criar o nome de uma música, ele pode criar o nome de uma música que não existe. Isso não existe. Isso acontece muito, muita gente estava tentando usar isso para criar artigo científico. E ele cria citações que não existem, por exemplo. Então, ele chama de alucinação, o pessoal gosta de chamar disso alucinação. Os modelos alucinam, tá? Então, outra tarefa, né? Reescrever um texto curto em outro estilo, que eu acabei de fazer agora, para gerar um tweet a partir de um texto. É fácil de verificar se o tweet está certo ou não. São 200 caracteres que eu consigo ler e rapidamente saber, não, tá. Essa é a ideia está correta, beleza. Mas e se fosse reescrever um texto gigantesco, fazer um resumo, sei lá, da Constituição brasileira? Me dá um resumo num tweet da Constituição brasileira. Eu posso pedir isso. Como é que eu sei se está certo? Se eu não li a Constituição brasileira? É para isso que eu estou pedindo um resumo, talvez, porque eu não quero ler. Como é que eu sei se ela está correta? Então, resumir conteúdo, melhorar a escrita. Já usei para melhorar a escrita em inglês, é legal isso, né? Tu pega e diz assim, tá aqui um texto, aqui um tweet que eu fiz, melhora. E ele melhora. Corrige a gramática, corrige a sintaxe. Tradução, ele é bastante utilizado também, mas, novamente, como é que eu verifico? Isso é um problema geral de tradução, né? Eu peço para ele traduzir um texto. Como é que eu sei se o texto traduzido está correto ou não? Se eu estou usando ele para traduzir, é provavelmente porque eu não sei a língua, então eu não vou ter nem como verificar se a tradução está correta ou não. Então, são locais onde eu não necessariamente tenho uma maneira fácil de verificar na tradução. Né? Mas outros lugares onde dá para fazer isso é geração de código. Geração de código, eu posso pegar o código e rodar e ver se ele roda, e ver se ele faz o que ele é feito para fazer. Mas e se for um código extremamente complexo, que faz um monte de coisas possíveis, imagináveis, eu tenho como testar isso? E fonte de conhecimento, fazer perguntas mesmo. Como é que eu sei se a resposta está certa? Se eu estou fazendo a pergunta é porque eu não sei a resposta. E ele vai me dar uma resposta. Como é que eu sei se a resposta está certa? Ele está certo 80% das vezes, não te preocupa, tá? Mas como é que eu sei quais são as 80% das vezes? Usar a resposta errada, das 20% de respostas erradas, pode ser crítico a maneira que eu estou usando. Pode dar muita coisa errada. Então, apesar do ChatGPT ter tornado mais fácil de utilizar esses modelos de linguagem gigantes, eles não necessariamente são simples de usar. Às vezes não basta fazer uma pergunta. Às vezes tu tem que fazer a pergunta de uma maneira muito específica para tu obter a resposta correta. Às vezes tu tem que fazer uma introdução à pergunta. Considere o contexto de que estamos no Brasil, no ano atual. Dado esse contexto,
Qual é a resposta para essa pergunta? Isso gera o que eles chamam de prompt engineer, que eles dizem que é a profissão do futuro, né? Não sei se vai ser, tá? Não tem uma boa tradução também para prompt engineering aí, né? Que é engenharia de prompt, engenharia de entradas. Eu gosto de chamar de domador de modelo, porque meio que é isso, né? Eu tenho, antes, se a Alexa era um cachorrinho bem treinado, o ChatGPT é um leão selvagem que eu preciso domar. Eu preciso saber como domar. E talvez seja a profissão do futuro, um domador de modelos aí, tá? O cara que sabe como fazer a pergunta certa para obter a resposta que ele quer desses modelos que são selvagens. Selvagem, eu acho que é um bom termo. Então, ChatGPT é novo, é algo que a gente não sabe bem como usar, a gente está aprendendo a usar, o que eu acho extremamente irônico, porque ele faz parte de uma grande área chamada aprendizado de máquina, onde a gente constrói sistemas que aprendem por nós. E agora a gente tem um sistema que nós temos que aprender a usar. Então é bastante irônico como se inverteu esse processo. Tá? Então ele é um sistema que a gente tem que estar aprendendo a utilizar, aprendendo aonde ele pode ser aplicado, aprendendo quais são os problemas, e os principais problemas envolvidos com dele é alucinações, a completa falta de compromisso com verdade, completa falta, tá? Mas que não mente sempre, né? Ele está certo boa parte das vezes, mas a gente não sabe quando. E ele não sabe quando ele está certo. Ele não tem como dizer, eu estou mentindo agora, estou falando uma coisa incorreta. Mas a maneira de pensar nisso é que isso gera uma mudança de paradigma em como a gente está pensando nos sistemas de inteligência artificial. Lá em 2012, quando teve a primeira grande corrida da inteligência artificial, com esses modelos que analisam imagens, tá? Tudo se tornou, o que eu posso transformar num problema de predição? Tudo. Então, as empresas estavam procurando isso, né? Dizendo assim, eu tenho esse problema que eu tenho que resolver. Como é que eu transformo num problema de predição? Porque a gente sabia como resolver problemas de predição com inteligência artificial naquele momento. Agora, a gente está fazendo uma outra pergunta, que é, como é que eu transformo esse problema que eu tenho em um problema de geração? Seja geração de texto, geração de imagem, geração de som, todos esses são sistemas correlacionados, tá? Mas como é que eu converto um problema em um problema de geração? A gente não tem uma boa resposta para isso. Mas é interessante porque é o típico, eu tenho um martelo, e para quem tem um martelo, tudo é prego. E o ChatGPT é um martelo novinho que nós temos. E a gente está procurando pregos para bater ele. Mas para mim, o que é interessante no ChatGPT é que ele tem esse conceito de possibilidades adjacentes, que eu acho super interessante. Possibilidades adjacentes é o que tu consegue ver como possível a partir do momento histórico que tu te localiza. Então, sei lá, aviões eram completamente impossíveis há 300 anos atrás. Ninguém pensava, ninguém sonhava que aviões poderiam ser possíveis. Certamente não tinha ninguém pensando sobre criar uma empresa de aviação civil. Mas no momento que se mostrou que é possível controlar um avião no céu lá, ou seja com Dumont ou com os Wright Brothers lá, isso gerou possibilidades adjacentes. Puxa, então agora eu consigo imaginar comercializar isso. Eu consigo imaginar, enfim, todo um sistema de aviação no mundo. A mesma coisa está acontecendo hoje. Antes não era imaginável, era difícil, fora da ficção científica, a gente imaginar sistemas que fossem genéricos, de inteligência artificial que fossem genéricos, que permitissem esse nível de interação que o ChatGPT permite, onde eu converso de forma livre, em linguagem natural, sem precisar aprender programação, sem precisar lidar com API, e ele me resolve um monte de problemas com isso. Tem problemas? Tem. O que dá para fazer com isso? Então, eu gosto de pensar no ChatGPT não como um fim, mas como um gostinho do que vem pela frente, do que é possível fazer. Se a gente solucionar os montes de problemas que ele tem. Para a gente terminar rápido, já estourei o meu tempo aqui, deixo alguns desafios, talvez, aí que tem, em particular para o Brasil, na utilização do ChatGPT. O primeiro deles é, esse modelo é treinado em inglês. Em textos em inglês, exclusivamente, tá? O OpenAI só utilizou texto em inglês para treinar ele. Será que a gente precisa ter modelos semelhantes treinados por português?
que a gente está perdendo com um modelo que foi treinado em coisas em inglês? Não só a língua inglesa, mas a cultura do inglês envolvida na língua inglesa. Isso é um problema? Será que tradutores solucionam o problema? Resolveu? E não, como todos esses testes que eu mostrei para vocês, eu deixei mostrando aqui, eu não parei de compartilhar, desculpa. Será que a gente precisa de algo melhor? Será que a gente precisa, como prioridade estratégica de médio prazo para o Brasil, ter o nosso próprio modelo treinado para o português? Ou será que a gente deveria se juntar numa coalizão mundial para ter modelos multilíngues? Ou será que não? Talvez tradutores bastem. A gente deve se preocupar com isso? Não se sabe. São perguntas que a gente não sabe responder. Se a gente deve se perguntar com isso, se preocupar com isso ou não. A outra questão é a regulação. Se a gente vai treinar um modelo desses no Brasil, ou se a gente vai começar a utilizar o ChatGPT no Brasil, tem um monte de perguntas que a gente tem que se fazer. Como é que a gente... De quem é a responsabilidade pelo conteúdo gerado? Quando o ChatGPT comete um erro, de quem é a responsabilidade desse erro? É das fontes sobre o qual o ChatGPT foi treinado? É do próprio ChatGPT e da OpenAI? É da pessoa que fez a pergunta da forma incorreta, talvez? Quem é responsabilizado quando ele cometeu um erro que vai ter consequências? De quem é o crédito do conteúdo gerado? Quando eu peço para o ChatGPT gerar uma TED Talk para mim, esse TED Talk é minha? Já que eu gerei a pergunta? Ou é da OpenAI? Ou é coletivo da web, já que isso, na verdade, saiu da web, essencialmente. Como é que a gente responde essas perguntas? Eu diria que é cedo para a gente regular, efetivamente, criar regulações em cima disso. A gente está realmente num momento onde a gente está aprendendo o que dá para fazer, o que é isso, mas a gente tem que começar a pensar sobre essas coisas. Porque daqui a pouco a gente vai ter que, de alguma maneira, responder essas perguntas. E isso envolve pensar em como é que a gente alinha os incentivos. Hoje a OpenAI não tem nenhum incentivo para ser verdadeira. Ela quer ser impressionante mais que qualquer outra coisa. Será que as nossas regulações devem ser no caminho de alinhar incentivos? Dizer assim, olha, não, tu é responsável por informações incorretas. Então, isso dá um incentivo para ele não errar. Gerar novos modelos para não errar. Mas o quanto isso vai contra a inovação? Enfim, todos os problemas que a gente tem sobre regulação, potencialmente reduzindo inovação, mas sendo necessárias em algum momento. Então, esses são alguns dos desafios que eu consigo visualizar aqui. Para onde que a gente está indo? GPT-4 está para sair, tá? Dizem ainda nessa primeira metade do ano. Ninguém sabe o que vai ser, mas tem gente dizendo que vai ser a maior maravilha do mundo, que vai resolver todos os problemas que o GPT-3 tem. Tem gente dizendo que a gente vai ser uma inovação pequena em relação a eles, que todos os problemas vão continuar, mas que não vão ser solucionados efetivamente, vão só ser amenizados, tá? Então, vamos ficar de olho aí para ver o que acontece. Desculpe, estourei meu tempo aí, vamos conversando. Não, tá ótimo, Ricardo. Ótimo, acho que só eu já anotei umas 8 perguntas que eu não vou fazer, vou te mandar depois. Vamos conversar. Eu vou passar então direto a palavra para os nossos 2 debatedores. Eu acho que começamos com o André. Pode ser, André? O André chegou antes, o Silvio já está aí também. Pode ser. Posso começar, ou Silvio, não tem problema nenhum. Como vocês quiserem também. Então tá, já Silvio fechou a câmera, ele acho que ele disse que sim, né? Vamos lá. Ricardo, primeiro, super obrigado aí pela sua fala. Ela é bastante esclarecedora, né? É importante você foi quase no limite do ser didático, né? Você foi explicando para a gente o que é inteligência artificial na largada, que é importante quebrar um monte de entendimento místico sobre a inteligência artificial que as pessoas têm de maneira geral, né? E depois você vai mostrando para a gente como funciona também, quebrando essa coisa mística de novo do ChatGPT. Eu acho importante, foi muito bom saber disso e ver. Eu tenho algumas colocações aqui, algumas perguntas e algumas falas. Eu gostei, você falou muito em parece, né? Ele parece que, as respostas dele parece que são verdadeiras. E aí eu lembro de uma discussão antiga dessa área, que é a discussão de Weizenbaum lá da Elisa, que Elisa parecia ser uma pessoa conversando, né? Mesmo sem ter conhecimento nenhum. Ele recebeu um monte de processo na década de 60, porque quando ele coloca a Elisa disponível nos laboratórios, quando ele trabalhava, as secretárias começaram a conversar com a Elisa e achavam que ela era o doutor, e contavam os segredos, e os segredos ficavam registrados no log do negócio. Então, isso levou uma série de processos, porque tinha o segredo da vida dela contado para o doutor, que, na verdade, era nada.
E eram perguntas triviais, aquele era um grande truque, né? De fale mais sobre isso, o que é que você acha disso? Aí qualquer coisa que eu dissesse, ele dizia a mesma coisa. Fale um pouco mais sobre isso. Era um truque de conversar, que parecia que estava conversando com a máquina. No ChatGPT, a gente tem essa sensação de que está conversando com alguém. E isso é um fato que muda, pensando aqui no usuário comum, muda completamente o paradigma de interação com a máquina. Ele passa a conversar com a máquina. E conversar com a máquina é um negócio que a gente espera. A gente nunca esperou conversar com nada diferente de um humano, nem com os animais. Tem gente que conversa com as plantas, com os animais, mas de uma maneira geral, a gente acha estranho isso. A gente conversa com alguém que consegue conversar com a gente, né? O papagaio até fala um pouco, mas a gente sabe que ele só repete. A gente espera conversar com alguém que consiga repetir. E o ChatGPT é, talvez hoje, né, a máquina mais próxima de uma máquina que consegue conversar. Ele certamente passaria no teste de Turing com qualquer pessoa do outro lado. Não tem nenhuma discussão sobre isso, né? Ninguém discute mais isso, é uma discussão velha que não faz mais o menor sentido. E aí, assim, eu fico olhando para isso e eu tenho umas coisas, assim, eu acho que, por exemplo, a gente, humano, cria expectativas falsas. Aí você falou muito de alucinação. Eu acho que a gente cria alucinações dos humanos, né? Quando a gente fala com uma máquina que parece que sabe conversar, a gente acha que ela, do outro lado, também sabe inferir, responder, propor, sugerir. Ela não sabe fazer isso. Ela não foi treinada para. Ela não tem nem compromisso com a verdade, de fato. Ela foi treinada com uma calculadora, eu gosto de dizer que é uma calculadora de palavras, na verdade. Veja, a gente passou o século XX inteiro desenvolvendo e melhorando a calculadora de números. A gente construiu a máquina capaz de computar a linguagem matemática no século XX. A gente fez isso muito bem. De 1940 para o ano 2000, a gente saiu de coisas que faziam contas simples e já era um espanto, para coisas que fazem previsões meteorológicas, que não é um cálculo trivial, né? Então a gente construiu hardware e software suficientes para... André, desculpa te interromper um pouquinho, mas eu não sei de quem é o cachorro, mas eu acho que é teu, não é? Não é teu, Ricardo? Vizinho aqui que está lá. Não? É teu? meu vizinho, é teu? dele tá Não, então meu, tá bom. Então tá não tem descendo. jeito. Se é o teu vizinho, toca a ficha, não tem não problema. Tem jeito. Então, eu estava falando que a gente construiu no século XX um conjunto de máquinas, hardware e software, né, capazes de computar linguagem matemática, que já era espantoso. E as pessoas, em algum momento, Ricardo, não sei se faz sentido, elas achavam que uma calculadora ia conseguir fazer uma previsão de como melhorar a economia do país. Não vai, né? Quem faz isso é o economista com calculadora, ele faz melhor do que quem está sem a calculadora. Da mesma maneira, hoje, é pior, porque hoje a gente está construindo no século XXI máquinas capazes de computar, eu vou usar a palavra computar sabendo que não é adequado, mas computar a linguagem natural. Aí o choque de realidade é muito grande. É como se você tivesse calculadoras que são capazes de computar a linguagem natural. E quando eu falo em computar aqui, eu vejo, o ChatGPT faz muito bem resumo, por exemplo. Muito bem. Você pode entregar qualquer texto para ele, que o resumo dele faz sentido. Dificilmente não fará sentido, porque ele vai fazer um resumo do que está lá. Ele consegue extrair trechos de texto. Você entrega um texto inteiro, olha, extrai daqui as principais proposições nesse texto. Ele faz isso muito bem. Extrai daqui, sei lá, as palavras-chave do texto. Ele faz isso. Tem um conjunto de coisas que são processamento ou computar linguagem natural, que ele é excelente nisso. Então, você falou muito de a gente não sabe como usar, a gente está aprendendo a usar. Eu acho que a gente está diante de uma calculadora de letras, de palavras, de texto, e a gente está tratando ela como se ela fosse inteligente. Aí a sua primeira frase lá do começo. A tal da inteligência aqui é que é o problema, né? Porque a gente usa a palavra inteligência artificial e cria uma alucinação humana de que esse troço do outro lado vai ser capaz de mudar o mundo. Aí leva um conjunto de decepções reais, né? A gente cria uma alucinação humana que leva um conjunto de decepções reais quando o ChatGPT alucina do outro lado. Porque é isso que ele faz. Você pede uma referência, ele dá Silva.a e dá um título para tudo. Mas aquele negócio não existe. O Silva.a não existe, a referência não existe, ele inventou aquilo. Mas você acha que ele vai conseguir dar qualquer referência, qualquer coisa, aí começa a ficar difícil. Então, você tem, eu queria saber, assim, queria ouvir de você, o que é que você diz sobre as pessoas aprenderem, você falou muito, aprender a usar nos limites daquela máquina, ou aprender a usar nos limites da gente. Entendeu? Isso não é um ser humano. Inteligência aqui não tem quase nenhuma de fato. Isso aqui é uma calculadora, só que é uma calculadora de letras. Isso, assim, você acha que faz algum sentido? Eu estou dizendo bobagem aqui, essa é a minha pergunta. Se eu estou dizendo bobagem demais aqui, faz algum sentido pensar nela, no ChatGPT ou qualquer outra coisa desse tipo, como uma calculadora, só que computa linguagem natural. Essa é uma discussão filosófica super interessante, né? Porque
a gente pode argumentar que, ultimamente, o nosso cérebro também é uma grande calculadora, em algum nível, assim, e ainda assim a gente nos considera inteligente. Então, a gente tem que pensar em termos de quando que a gente vai considerar que não é só uma calculadora, né? Agora, concordo absolutamente contigo que o ChatGPT, eu acho que isso é importante para todos aqui, talvez seja a grande mensagem dessa nossa conversa, é que o ChatGPT não é uma inteligência artificial como da ficção científica, né? Os HAL 9000 daí, os Jarvis da vida. Ele não é esse tipo de coisa, ele não tem compreensão sobre o que ele está falando. Ele é muito bom em construir respostas que parecem autênticas, é para isso que ele foi treinado. Ele não foi construído para raciocinar, ele não foi construído para se ater à verdade. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que é absolutamente certo essa questão de que é uma antropomorfização, é palavra difícil, né? Mas tem esse fenômeno chamado pareidolia, né? Que é os nossos cérebros veem rostos em lugares que não existem rostos. Então, o cara tirou uma foto de Marte, a gente viu um rosto numa montanha, e a gente acha que tem alienígenas lá. A gente vê um rosto em qualquer coisa. A gente também tem essa tendência a ver inteligência em qualquer coisa. Essa Elisa, que tu mencionaste, André, é da década de 60, né? E é extremamente básica, e naquela época as pessoas já viam uma inteligência ali por trás, que hoje a gente ri, né? A gente sente, tem na web, a gente pode interagir com a Elisa. É cômico, porque ela repete as mesmas coisas, enfim. Mas a gente tem essa tendência a ver inteligência onde não existe inteligência. E eu acho que isso, em grande parte, é essa confusão que a gente tem com bom conteúdo, confundir boa escrita com bom conteúdo. E o ChatGPT é excelente em fazer uma boa estrutura, uma boa escrita. Então, acho que tem muita projeção nossa. Absolutamente. A gente projeta a inteligência onde não tem inteligência. E essa é a grande polêmica de hoje. Tem aquele carinha do Google, né, que acabou sendo demitido, mas que ele disse que queria contratar um advogado para a versão do OpenGPT do Google, que não é pública, chamada Lambda. Mas eles têm internamente um sistema muito semelhante, e o cara jura de pé junto que o sistema é inteligente, é senciente, consciente e que tem todos os direitos de um ser humano, e queria contratar um advogado para defender o sistema. Tá? Então, a gente tem esse processo de projeção muito, muito forte. Então, acho que sim, acho que envolve a gente aprender a utilizar, mas a gente tem que ter os pés no chão, entender bem, não, isso não é... Ele não faz nada além do que ele foi treinado para fazer. E ele foi treinado para ser convincente. E é só. Então, ele é bom em nos convencer. E por isso a gente acha que ele está fazendo muito mais do que ele está fazendo. Mas desde que a gente tem essa noção, não quer dizer que ele é inútil. Porque ele, normalmente, 80% das vezes, chutado o número, ele vai estar correto. Ele gera coisas úteis. Assim, né? Resumo de texto, muito bom. Traduções são boas. Tem um monte de coisa que ele faz legal. Como é que a gente usa isso? Como é que a gente usa isso num processo que tolera falhas? Porque sempre vai ter falhas. Mesmo sistemas perfeitos vão ter falhas. Não é... eu vou te contar uma história aqui rápida para poder passar para a Silvia. Em 2003 ou 2004, eu não vou lembrar o ano de jeito, mas foi num desses 2 anos, eu escrevi um chatbot. Meu trabalho de doutorado era fazer chatbot naquela altura. E aí eu lembro que alguém, eu espero que não esteja aqui a pessoa, uma jornalista do Estadão, né, do Estado de São Paulo, entrevistou o tal robô, o tal chatbot lá. Era um chatbot aberto, falava sobre qualquer coisa, em língua portuguesa. Ela entrevistou e colocou naquela página do meio, o Estadão Impresso, né? Aquela página do meio, tinha uma página bem grande, ela colocou lá a entrevista inteira dela com o chatbot lá, e ligou para mim, para dizer, professor, eu entrevistei o seu chatbot, e ele não tem 100% de coerência. Espero que ela não esteja aqui, porque eu disse, olha, nem é ele, nem você, né? Porque você esperar que um chatbot tenha 100% de coerência não tem o menor sentido. Vamos entender, os seres humanos, de maneira geral, não tem 100% de coerência. A gente erra um monte de bobagem. A gente de bobagem o tempo inteiro. E um chatbot desse nível aí vai dizer muito mais bobagem. Só que hoje, o que me parece é que essa projeção vai ficando mais difícil de você negar para as pessoas, né? Quando ele fala com o ChatGPT, não é como falava com a Alice, ou com esse chatbot, ou com a Elisa na década de 60, ou a Alice no ano 2000. É outro patamar diferente. O fato deles terem, além de a capacidade de conversar, porque são duas coisas diferentes. Conversar é uma coisa e saber conteúdo é outra. Eles sabem conversar muito bem hoje. O ChatGPT conversa muito bem. Ele não vai cair em truques idiotas como bom dia. Ele não vai cair, ele já sabe que já disse bom dia, antes de fazer de novo, não. Então, esse tipo de coisa a gente já trata muito bem, conversa bem.
mas ele tem conhecimento agora, que você falou, ele tem um conjunto de informações que ele aprendeu da web, não importa se elas são verdade ou não, para ele não faz diferença, mas ele convence muito mais as pessoas. E a gente começa a ver que o que eu tenho percebido é que as pessoas criam expectativas ainda mais alucinadas, mais absurdas. Tipo, é como se você perguntou, olha, será que ele devia ser lançado ou não? Eu acho que devia, mas devia ter sido lançado com alguma... A gente precisa ter muito cuidado quando coloca no ar um negócio que a gente sabe que vai enganar as pessoas. É óbvio que vai enganar. Veja, você não pode... É diferente eu usando o ChatGPT depois de ter feito 20 anos estudando chatbots. É claro que eu sei como é que o que ele está me enganando, mas as pessoas de senso comum não vão saber. Então, cai um monte de besteira. Ah, mas o chat, da mesma maneira que tinha há, sei lá, 10 anos. Ah, mas está na internet. Eu lembro que meus pais diziam isso. Não, mas estava na internet. Eu disse, pai, o que é que tem que estar na internet? Tem que estar na internet quer dizer nada. Ou então deu no jornal. Também não quer dizer nada, não, mas deu no jornal. Sim, mas deu no jornal, mas é mentira jornalista, né? Então, dá pior hoje, né? Que você, qualquer hora você vai lá e diz, presidente do Brasil, você acabou de perguntar lá, Jair Messias Bolsonaro, ele acabou de lhe responder. É mentira dele, mentira não é não. Mas ele não sabe que o presidente mudou, porque ele está limitado no tempo. Ele respondeu, e vai que alguém pergunta só, o ChatGPT diz que o presidente do Brasil é Jair Messias Bolsonaro, e começa a espalhar uma fake news no negócio, pronto. A inteligência artificial ainda reconhece Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil. Está vendo que Lula não assumiu? Aí esse tipo de coisa acontece, né? Isso aí gera uma cadeia de mentiras aí, uma atrás da outra. Então, acho que a gente tem aí, para mim, olhando para a sua fala e entendendo um pouco mais de como é que ele funciona, parece que o grande desafio nosso não é no ChatGPT, mas é no uso que a gente faz dessa coisa. A gente descobrir que tem usos que ele faz muito bem. Resumir, ele faz bem. Extrair, mas inferir, propor, ele faz, mas é um chute. É assim, ele vai acertar de vez em quando, mas vai errar muito mais do que acertar. Você ligar, alguém diz, mas eu posso perguntar como é que resolve a economia do país? Não pergunte não, porque vai dar errado. A chance de acertar é bem pertinho de zero, né? Agora, se perguntar como é que foi a economia do país, ele vai acertar. A chance de ele errar diminui muito. Então, é um pouco disso. É um brinquedo novo para a gente. Obrigado, André. Silvio, por favor. Boa, Zeca. Boa todo mundo. Tudo bem? Eu entrei atrasado porque meu computador não rodava Zoom de jeito nenhum, resetou e fez absolutamente tudo que tinha que fazer. Você viu, Jacob? Acontece com o Silvio também, essas coisas. Se a gente não consegue confiar num simples laptop que embute uma tecnologia que está sendo aperfeiçoada há 70 anos, imagina quando é que a gente vai confiar numa coerência de chatbots, como o André estava falando aí. Então, eu vou adicionar uma ou duas coisas ao que Ricardo e André estavam falando, Zeca e todo mundo, e vou me concentrar no seguinte. No contexto como um todo, eu não vou entrar na discussão sobre o ChatGPT, já foi muito detalhada por Ricardo, o André fez os comentários muito pertinentes dele, mas eu vou passear aqui sobre inteligência artificial geral, sobre trabalho, sobre por que eu acho que a gente não vai chegar em inteligência artificial geral no curto prazo, e sobre a própria definição de inteligência artificial, para a gente, em última análise, discutir o que eu acho que vai ser o grande desafio de usar a tecnologia como base para tratar conhecimento, ao invés de inteligência, durante talvez boa parte desse século. A primeira é que todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos uma vez, de um ditado antigo, que vem lá da época que a inteligência artificial não era baseada em machine learning, mas era usada já para tratar imagens, né, do ponto de vista morfológico, que dizia o seguinte: a inteligência artificial não vai substituir radiologistas, mas os radiologistas que usarem inteligência artificial para tratar imagens vão substituir os radiologistas que não usaram. Tem um estudo publicado na Alemanha, em julho do ano passado, julho de 2022, 11,2 milhões de mamografias. A Alemanha tem uma lei especial para o tratamento automático de imagens, que diz o seguinte: independente se você passou isso por um sistema artificial que tem, seja lá que qualidade ele tiver, de acerto, seja lá quanto for, a imagem tem que passar por um humano também. Então, a combinação de universidades, hospitais e empresas fez um estudo sobre isso, para ver o seguinte: será que IA é melhor do que humanos, ou melhor é a combinação de IA com humanos? Quer dizer, IA filtra e os humanos vão lá e dizem: eu discordo dessa análise aqui. A maioria das vezes é só um clique, mas quando discorda de uma análise feita por inteligência artificial, você gera ou começa a gerar um novo pattern. Você
começa a desqualificar um padrão existente e começa a gerar um novo padrão a partir da intromissão, vamos dizer, humana no processo, com sua capacidade analítica, criativa, com sua percepção e entendimento de contexto. Muito bem. O que é que IA está fazendo naquele caso lá? Está fazendo trabalho repetitivo, altamente sofisticado, análise de imagem. Especialista em imagem médica, não só é uma pessoa que fez medicina, mas fez, normalmente, uma residência médica nisso de mais 2, 3, 4 anos, para se transformar num analista que vai dizer, olha, na realidade, o seu joelho tem tal coisa e não tal outra coisa, em todo o catálogo, todo o repertório de problemas que podem acontecer no joelho, numa mama, no pulmão e assim por diante. O que é trabalho repetitivo nesse contexto aqui e que tipo de trabalho repetitivo ChatGPT está fazendo? Trabalho repetitivo, para mim, é uma combinação de padrões de comportamento, né? Qualquer coisa para a qual eu possa identificar padrões, e quanto mais simples forem os padrões, mais fácil de eu usar isso como componente para transformar trabalho em automação, né? Trabalho repetitivo, dados sobre o trabalho repetitivo e sobre o contexto do trabalho repetitivo em volume massivo para serem analisados e criar rotinas, combinado com automação, seja robótica móvel, no caso de motoristas autônomos para carros, né? Seja um agente conversacional com o ChatGPT. Então, a equação é trabalho igual a padrões, um operador que não é multiplicação, não é um operador simples, né? É padrões combinado com dados, combinado com inteligência, e, nesse caso, com inteligência artificial. E, curiosamente, é muito mais fácil, do ponto de vista de inteligência artificial, a gente automatizar o trabalho de um médico altamente especializado, analisando imagens, ou de um escritor de reportagens, mas não de análises ou crítica num jornal, do que a gente automatizar o varrimento de uma rua. Varrer uma rua é extremamente mais complexo do ponto de vista situacional e ambiental do que a automação de análise de imagens com uma margem de erro muito abaixo de 2%, de 3%. Estamos na faixa de 1% no momento. Então, ChatGPT, para começar, não tem uma inteligência artificial geral. Essa é a primeira coisa. E ele não é especialista, é um agente artificial especialista em conversações, como o Ricardo muito bem disse para a gente aqui. É um agente focado em conversações, treinado com a internet, ou com uma parte significativa da internet, e com regras de interação sintáticas que têm efeito semântico. Não precisa ser semântico de verdade, né? Basta tratar a forma que a gente já tem um bocado de resultados. Então, por exemplo, se a gente olha para... Eu tenho um outro dado aqui de 2021, de antes do lançamento de ChatGPT, isso é uma publicação recente, mas o dado é de 2021, de dezembro de 2021, uma pesquisa global que foi feita pelo Ipsos, novembro e dezembro de 2021, com quase 20 mil pessoas em 28 países. A educação foi a área de atividade humana que teve mais votos para o setor que será mais afetado por inteligência artificial em 3 a 5 anos. Isso foi um ano antes da gente lançar ChatGPT, né? E agora a gente tem um verdadeiro pandemônio sobre qual é o impacto de ChatGPT em educação, porque, de repente, o modelo educacional de perguntas e respostas entra em colapso, tá certo? Eu posso claramente, né? Eu estava discutindo isso com um professor de filosofia antiga e disse para ele, olha, me dá aí um conjunto de perguntas de filosofia antiga para ver se eu ainda sei alguma coisa disso. Aí lá veio ele com Sócrates, Platão, Epicuro, Anaximandro, a disputa entre Epicuro e Platão e assim por diante. E é óbvio que ChatGPT responde todas elas, né? Aí, depois de umas 4 ou 5 perguntas, ele disse, você é um aluno nota 10 em filosofia antiga. Eu digo, pois é, mas eu não escrevi nada disso aqui. Isso aqui veio de um agente conversacional. Ele disse, mas não é possível. Aí eu passei o agente para ele. Quando foi ontem, eu encontrei com essa pessoa. Isso foi há um mês, mais ou menos. Quando foi ontem, eu encontrei com ele. Ele disse, a filosofia, como pergunta e resposta, se acabou. Ele é um professor bastante considerado de filosofia. A filosofia como pergunta e resposta se acabou. Eu digo, não, o que acabou foi a educação como pergunta e resposta. Porque se é pergunta e resposta, se você tem um agente conversacional para fazer, por exemplo, tem um professor de um dos maiores
do ponto de vista de reputação de MBA do mundo, fez uma entrevista conversacional aí com o ChatGPT e ele tirou 8,5 num dos MBAs de maior reputação do mundo, né? E chegou bem perto de passar no exame para exercício de clínica médica nos Estados Unidos. Mas do que a gente está falando aqui? A gente não está falando de inteligência, não, na minha opinião. A gente está falando de conhecimento, né? Conhecimento é aquela história, né? Tem aquela frase, saber que tomate é uma fruta é conhecimento, né? Inteligência é você saber que não se coloca tomate numa salada de frutas, né? Que apesar de ser uma fruta, tomate entra na salada de folhas. E isso parece uma brincadeira, mas ela está relacionada a uma terceira palavra aqui, que é entendimento. Quando a gente tem um ChatGPT que é treinado com palavras e frases e construções e estruturas sintáticas e parcialmente semânticas, mesmo que seja, ela é uma máquina, né? Vai funcionar como uma máquina. Eu estava escrevendo aqui enquanto o Ricardo e o André estavam falando. Uma máquina treinada com palavras e frases não terá o entendimento que os humanos têm a partir do que elas leem, as máquinas, ou escrevem, as máquinas e os humanos. Porque linguagem é uma estrutura, é um conjunto de estruturas de conhecimento de banda estreita. De banda estreita. A gente diz muito pouca coisa em linguagem. A vasta maioria das coisas que a gente entende é no contexto. Daí tanta interpretação do que se escreve. Você vai lá, Nietzsche vai lá e escreve Além do Bem e do Mal. E deveria ser um livro para resolver todos os problemas que ele endereçou naquele livro ali. Mas de lá para cá criou-se uma verdadeira indústria literária ao redor desse livro. Como se criou ao redor do Tractatus Lógico-Filosófico do Wittgenstein, que, de novo, é um livro que precisa ser explicado, as explicações precisam ser colocadas em contexto, os contextos são debatidos para ver se é aquilo mesmo. Quer dizer, por mais precisa que foi a explicitação, tanto de Nietzsche, no Além do Bem e do Mal, quanto de Wittgenstein, ali no Tractatus, a expansão daquilo foi absolutamente gigantesca. Mas ainda que a gente considere que o que está por trás de ChatGPT é inteligência e não conhecimento, que é o que eu acho que está, e ainda conhecimento descontextualizado, porque se a gente olhasse para dados, que foi o que ele consumiu, só uma parte desses dados são informação, que é dados em contexto, e só uma parte dessa informação é dado em contexto propriamente interpretado semanticamente. Então, dados, informação e conhecimento. A gente não tem, a maioria das coisas que o ChatGPT consumiu são estruturas sintáticas. Elas até têm múltiplas formas de você relacionar estruturas sintáticas dentro de um conjunto de fontes confiáveis, mas a gente tem uma problemática. Se você não selecionar apropriadamente, o que a gente vai ter é o risco do público em geral, o conteúdo criado pelo público em geral, ser usado para treinar uma máquina conversacional que vai ser a máquina de confiança do público em geral. Quer dizer, a gente vai criar uma bolha de quase conhecimento, eu diria, mas não de inteligência ainda, né? Se a gente olhar para a inteligência, tem um paper muito interessante que diz, se a gente for ter a Artificial General Intelligence, né? A inteligência artificial geral, a gente tem 3 dimensões disso. Uma dimensão é a dimensão computacional. Então, para propósitos específicos, um AlphaGo, por exemplo, bate ou empata com todos os humanos que jogam Go. E Go é um jogo que é ordem de magnitude mais complexo do que xadrez. Tá certo? Esse é um mega problema aqui. Então, do ponto de vista computacional, você tem máquinas de propósito específico que conseguem bater humanos em coisas complexas de fazer. E eu acho que é muito mais difícil dirigir um carro no meio de certas ruas, de certos lugares do mundo, do que jogar Go. E eu não tenho a menor dúvida que a gente vai fazer motoristas artificiais que resolvem esse problema praticamente melhor do que qualquer humano. Mas você tem uma outra dimensão, que é a dimensão da autonomia. É a dimensão de tomar a decisão de fazer alguma coisa ou deixar de fazer num certo contexto, porque o pedido não faz sentido, porque eu não deveria estar prestando atenção naquilo, porque eu deveria dedicar minha atenção para outras coisas. Esse problema da autonomia, quando a gente vai ver a autonomia da vasta maioria dos sistemas que há ao nosso redor, inclusive o ChatGPT, ela é muito baixa. No caso de ChatGPT, ele escolhe ou não responder certas classes de perguntas em função de regras que foram pré-determinadas, foram inseridas lá por humanos, mas ele não
raciocina, não há uma inteligência de autonomia lá. Mais ainda, uma outra faceta, uma outra dimensão da inteligência humana, além de computacional e a dimensão de autonomia, é a dimensão social. Como é que eu me relaciono com outras pessoas para resolver ou deixar de resolver problemas ou fazer que certos problemas não aconteçam. Nesse aspecto em particular, as inteligências artificiais, entre aspas, que a gente tem na rua, elas estão muito abaixo, por exemplo, de bactérias, na vasta maioria dos casos. Não chega nem a invertebrados que agem coletivamente, como formigas ou cupins e assim por diante. Então, a gente tem aí um conjunto de coisas acontecendo agora, e eu concordo com o André dele achar que ChatGPT está na classe de calculadora de palavras, e nós temos que fazer uma parte significativa do trabalho para criar respostas com essa calculadora de palavras que fazem sentido dentro dos contextos que a gente for usar. Aí existe um impacto não trivial no trabalho humano. Por exemplo, o Daron Acemoglu publicou um texto recentemente, que eu até escrevi um outro texto sobre isso no meu blog, dizendo que agora que a gente tem ChatGPT, nós não vamos mais precisar nos negócios de pessoas com capacidades sofisticadas de comunicação, capacidade de comunicação de alto nível. E eu replico dizendo o seguinte, nada disso. Agora que a gente tem ChatGPT, que a gente vai precisar de pessoas com capacidade sofisticada de comunicação, capacidade inovadora de comunicação, porque o básico o ChatGPT faz. E faz um básico muito bem feito. Do tipo, descreva, né, dado que você tenha dados, repetindo aqui um pouco, né, o primeiro não tem nada a ver com o segundo. Por exemplo, já há muito tempo, eu acho que desde o começo da década de 2010, pelo menos, você tem sistemas automáticos que fazem reportagens sobre terremotos na Califórnia. Tem um terremoto, é só pegar o dado de onde aconteceu do USGS e fazer um negócio sobre aquele terremoto, inclusive botando em contexto. Hoje teve mais um terremoto no lugar tal, em Los Gatos, que é o 5º terremoto em não sei quantos dias, de magnitude não sei o que lá, e até agora não há evidência de que tenha acontecido nenhum dano material ou humano. E aí manda um alerta, o mesmo chatbot que fez isso, manda um alerta para um repórter especializado que está de plantão nessa área, para ele ligar para a polícia, para os bombeiros, para saber se aconteceu alguma coisa. Esse mesmo repórter também será substituído num certo futuro, porque aí o chatbot vai lá na API dos bombeiros, de não sei quem, e ver quantos carros saíram, etc., 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 à medida que a gente vai informatizando essas coisas básicas. Mas você fazer uma discussão sofisticada sobre por que o terremoto da Turquia aconteceu agora e qual foi a causa não diretamente ligada ao terremoto que levou aos índices de mortalidade que nós estamos vendo, você precisa analisar a indústria de construção civil na Turquia, não é? Que é de pessoas que têm um certo conjunto de relações com o poder e que construíram prédios que não deveriam ter construído, que caíram catastroficamente do jeito que caíram. Apesar da alta magnitude do terremoto, 7, alguma coisa, não estão vendo um terremoto de 8,5, não um terremoto de 9. Muita coisa catastrófica que aconteceu nesse terremoto não deveria ter acontecido. Então, tem uma capacidade de julgamento humano, uma intenção de analisar, uma intenção de agir, uma autonomia, um processo de socialização que você nunca vai extrair por simplesmente do dado do terremoto, porque não é o dado do terremoto que diz a história. Ele vai contar a reportagem, mas não vai fazer a análise. É isso. Muito obrigado, Silvio. Ricardo, você quer comentar ou a gente passa a palavra para quem quiser falar agora? Vamos adiante. Vamos adiante? Pessoal, alguém que tem pergunta para fazer, pode avançar e fazer. Senão eu vou fazendo. Só para situar aqui, como no grupo, duas checagens que eu fiz, assim como o Ricardo fez as dele aqui. Outro dia nós tivemos uma conversa com a Patrícia e surgiu uma sugestão de se buscar experts para um determinado assunto. E eu me lembrei na hora de um livro, aquele chamado Range, do David Epstein, onde ele basicamente analisa os comportamentos de pessoas decisivos, de pessoas não especialistas em grandes inovações. Só que eu não lembrava dos casos, eu queria passar adiante os casos que ele analisa o livro sinteticamente. E aí eu dei essa referência, David Epstein, Range, me cite 10 casos referidos no livro. Então. E é melhor do que eu faria isso, ia me tomar umas 3 horas para revisar o livro. Então, e agora,
Tá, já te passo, Davi. E agora, enquanto a gente iniciava aqui, estávamos fazendo o warm-up, Silvio e André, a gente estava falando sobre economia, porque é um assunto que hoje eu troquei mensagem com o Yakov, e a gente está vendo, está pintando uma radicalização grande aí entre heterodoxos e ortodoxos, e o Brasil é meio que refém disso desde a década de 90. E eu pedi para ele agora, depois de ter começado a conversa, enquanto o Ricardo já falava, assim, me sugere aqui um pool de pessoas com grande reputação, nobel, se possível, que não estão alinhadas nem com a banda heterodoxa nem ortodoxa. E é uma lista muito interessante, que começa com Paul Krugman. E é muito interessante. Assim, alguns nomes que eu nem me lembraria. Então, assim, para esse tipo de coisa com prompts que vocês tenham clareza do que estamos buscando, ele é um economizador brutal de trabalho, sabe? Então, meu depoimento é esse. Ricardo, a pergunta que eu queria te fazer, tá? Eu estou falando isso mais para quem nunca usou o ChatGPT, tá? E eu sei que tem várias pessoas aqui que não usaram. Então, se ele é útil nesse contexto, mas tem todas essas precauções aí que o Silvio, o André e o Ricardo trouxeram. Quem é que está pagando essa conta, Ricardo? Quer dizer, como é que eles treinaram essa base de dados equivalente a um Google da vida, a internet? Isso não é trivial, né? Quer dizer, então, assim, é claro, eles têm muito investimento da Microsoft, outros tantos investimentos, mas que infraestrutura esse cara precisa para processar isso de maneira aberta, como eles estão fazendo? Não é nada barato, né? Tem dois custos, a estrutura de custo envolvido com a inteligência artificial estão divididos em duas partes. A primeira é o custo de treinamento, onde tu constrói o modelo, tu fornece os dados, treina ele com aqueles dados e torna ele pronto para uso. E a segunda etapa é que é chamada inferência. A inferência é onde tu usa o modelo efetivamente para as coisas que tu queres. O custo do treinamento, tem várias estimativas, eles não divulgaram exatamente qual é o custo disso, mas é na casa de múltiplos milhões de dólares para fazer o treinamento. Tá? Envolve fazendas de computadores com hardware especializados gigantescos. E alguém mencionou lá, né? Cada vez que é o OpenAI, alguém digita alguma coisa no OpenAI, pega fogo em alguma fazenda de computadores, porque é uma quantidade de computação absurda. Mas na inferência é bem menos. Então, quando a gente digita uma pergunta para pegar a resposta, é bem menos, mas é muito ainda. Uma estimativa em dólares é $16 por hora o custo de manter o ChatGPT operando por usuário. Isso é um custo absurdo, assim. Aliás, interessante, do ponto de vista de estrutura, isso é equivalente, talvez, de contratar uma pessoa para fazer aquele problema, para resolver aquele problema que tu tem, em vez de usar o OpenGPT. Talvez seja mais barato contratar uma pessoa. Ele é caro para ser utilizado. O OpenAI hoje tem a versão grátis, tu pode utilizar, às vezes cai, hoje está devagar. Ele tem uma versão premium que tu paga para ter mais disponibilidade, não garante disponibilidade 24/7, tá? Mas tem um pouquinho melhor disponibilidade, e é como eles esperam monetizar esse processo primariamente. E o outro lado é que eles fornecem acesso de API, fornecem um acesso por trás da interface para interligar isso com vários outros sistemas, com custos que são, enfim, customizados para o cliente específico. Então, quem paga isso hoje, em grande parte, é subsidiado pela OpenAI e os seus investidores. Hoje é isso. E a regulação disso, Ricardo, com todas essas implicações e riscos que vocês apontaram, a regulação disso você coloca alinhada com as demais regulações de redes sociais e Google, ou é um caso à parte muito particular? Eu acho que é diferente, né? Em termos de regulação, se pensar o Google, ele é simplesmente um intermediador para outras fontes de informações. Então, ele vai te fornecer um link, e ultimamente quem é responsável pela informação contida no link é o dono daquele site, né? É diferente o processo porque no ChatGPT eles internalizam a informação que está na web, ou seja, eles passam a parafrasear as informações que foram utilizadas no treino e ultimamente transformam essa informação em algo diferente, que pode estar correto ou não. Então, é diferente de como funciona tradicionalmente esses... Se a gente pensar, né? Porque estou mencionando o Google porque tem toda essa discussão hoje em dia se o ChatGPT vai substituir o Google, né? E isso forçou a mão do Google, inclusive, a dizer assim, não, então a gente vai liberar
nosso próprio sistema, fizeram uma demonstração que foi meio trágica lá, cometeu um monte de erro, perdeu, sei lá, quantos bilhões de dólares em poucos minutos de avaliação, de valorização da empresa. E a Microsoft cresceu. E a Microsoft cresceu porque ela contratou a OpenAI diretamente para integrar isso no Bing, né? E está sendo uma experiência interessante. Quem já tem acesso ao sistema está achando bastante engraçado a maneira que funciona, mas a gente está vendo como é que vai funcionar ainda. Então é diferente, né? É bastante diferente a maneira que funciona e como a gente deve pensar nesses sistemas. O Silvio e André, algum comentário sobre isso ou passamos? Pode passar? Não, pode passar. Tá. Davi, eu acho que você levantou a mão, né? Levantei. Bom, primeiro, obrigado pelas exposições fascinantes e perturbadoras, mais do que a gente já está. Eu tenho uma neta minha prestes a nascer que eu fico imaginando que mundo que ela irá encontrar a partir daqui a 15 dias. Então, é uma situação extremamente inquietante. Acho que eu não vou poder ter um avô tradicional que fica transmitindo conhecimento e disputando, talvez, com o ChatGPT. Ela vai direto lá ou vai perguntar para o avô. Então, acho que vou ficar um pouco escanteado em relação a isso, o que é uma situação frustrante, de alguma maneira. Agora, dois exemplos. Ontem eu publiquei no nosso grupo dois posts muito interessantes. Um do Guga Chakra, em que ele pergunta por que visitar o Brasil. E o GPT é demolidor, dizendo para não vir para o Brasil, que é caro, que tem lugares melhores pelo que o Brasil oferece. Então, e ele é peremptório, não visite o Brasil. Tem lugares na relação custo-benefício, não visitar o Brasil. E o outro que eu publiquei é de um colunista muito interessante do UOL sobre automobilismo. Ele fez uma meia dúzia de perguntas, 8 por aí, sobre eventos automobilísticos do passado, mas inventando um pouco o que o Ricardo falou, que não foi ele perguntou genericamente, ele induziu a um questionamento, por exemplo, me conte como foi aquela época que o Schumacher comemorou um campeonato mundial vestido de noiva. E ele discorreu longamente sobre isso, só que o Schumacher nunca comemorou um campeonato mundial vestido de noiva. Ou perguntou como foi o acidente que causou a morte do Senna em Interlagos, e ele discorreu longamente. Senna não morreu em Interlagos, assim como ele fala, fale-me sobre a profunda amizade entre Senna e Piquet. E Piquet e Senna são dois inimigos, e ele discorre que é linda a amizade entre os dois, e faz um texto até muito bonito em relação a isso. Quer dizer, então, a minha questão, e acho que o Silvio também levantou isso, o André também, em que momento que isso ele vai dizer assim, epa, isso não é você estar querendo me enganar, quando é que ele vai chegar à conclusão que é alguma coisa meio tricky, quando a gente ainda não está nesse ponto, pelo jeito a gente ainda consegue enganar. Eu tinha feito já lá atrás, por exemplo, peguei na minha área, eu pedi para ele discorrer sobre transição energética. Ele fez um texto bacaninha, mas aí veio da cabeça dele, eu não o induzi a dizer nada, eu não perguntei como é a transição energética no fundo do mar. Provavelmente, se eu falasse isso, eu vou até testar, depois do que eu vi ontem, ver se ele vai me falar sobre transição energética no fundo do mar. Mas quando é que ele vai, e acho que foi mais o Ricardo que no início colocou isso, talvez no final também o Silvio, quando é que ele vai dizer assim, você está tentando, quando é que ele vai se sentir enganado, aquela história vai deixar de ser a mentira e o bullshit, quando é que ele vai fazer essa distinção e que muda tudo em relação ao que a gente tem hoje? A resposta não sabe, tá? O que se sabe, nem isso se sabe, eu diria, tá? Pouca coisa se sabe, mas tudo indica que esses modelos atuais, essa maneira de treinar modelos como o ChatGPT, não vão ser suficientes para fechar esse buraco aí, tá? Eles não existe, a gente não sabe maneiras de criar um sistema baseado nesses modelos de linguagem atuais que tenha qualquer tipo de compromisso com a verdade. Tá? A gente não sabe como fazer isso. Então, por exemplo, tem algumas propostas. Gary Marcus é um pesquisador muito crítico a esses tipos de modelos, que já propõe que isso tem que ter um nível que chama de híbrido, que é o simbólico, né? Existe essa distinção na inteligência artificial
de modelos conveccionistas, baseados em redes neurais, que é o caso do GPT, e modelos simbólicos são baseados em lógica, onde tu explicitamente representa o conhecimento, né? E ele diz, não tem salvação, o modelo vai ter que ser híbrido, a gente vai utilizar o GPT para escrever os textos bonitinhos, mas as informações vão ter que vir do modelo simbólico ultimamente, tá? Então, a resposta básica é não se sabe se é possível, e se for possível, não se tem a menor ideia de quando a gente vai conseguir chegar lá. O que a gente vai ter no meio do caminho é que é talvez interessante. Por exemplo, com o GPT-4, esses modelos maiores, treinados com ainda muito mais informações, tem um gráfico legal no artigo que descreve o GPT-3, que traça o tamanho do modelo e quantidade de informação versus a acurácia das informações dadas. E é um negócio meio exponencial, assim. Então, modelos muito maiores vão ficar melhores nessa questão. Mas não o suficiente, eles não vão conseguir fechar isso a ponto de tu poder ter absoluta confiança de que funciona. É um problema muito semelhante que a Tesla tem com seus carros autodirigíveis. 90% das vezes eles funcionam maravilhosamente bem. 10% das vezes ele bate o carro. Tu confia num sistema desse? Tu confiaria num sistema de dar direção para um carro que bate 10% das vezes? Provavelmente não. É a mesma coisa com esses modelos. Eles vão fechar um pouquinho o buraco, mas eles não vão resolver o problema. Então, infelizmente, não tem uma boa solução para isso. Eu não conheço uma boa solução e nem quem possa ter uma solução para isso. Isso André e Silvio concordam. Complementando aqui, Ricardo, você confirma para a gente aí, ChatGPT, na realidade, ele usa GPT 3.5, GPT 3.5, né, que na realidade é um modelo menor do que GPT 3, não é isso? E não maior do que GPT-3. Ele usa uma restrição de GPT, na realidade. Eu não sei. Eu não sei se ele é menor em termos de quê? De treinamento ou em termos de parâmetros? Em termos do número de parâmetros. Ele usa uma restrição eu acho que tem até um paper sobre isso. Essa é a minha impressão, pelo menos. Eu vou checar aqui e eu volto já para essa conversa. Se você está em dúvida, eu estou em dúvida já. Pergunta ao ChatGPT que ele vai te responder. Eu já fiz essa pergunta a ele, ele me disse que usa uma restrição do GPT. Eu perguntei a ele mesmo. Tu perguntou a ele mesmo. Então mas ele mente muito, André. A gente pode ser mentira dele. A gente está exatamente batendo nessa técnica, né, para confiar no que ele fala. Pode ser mentira dele. O Yakov caiu? Estava com a mão levantada há pouco. Yakov não está mais aí? Estou aqui, você está me ouvindo? Está aí. Vai lá, Yakov, tua vez, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, também, evidentemente, agradecer muito, Ricardo, André, Silvio, por essa aula. Segundo, dizer que quem falou sobre o Davi, acho que a salvação dos avós, Davi, é especializar em fazer bons prompts. Acho que você... Isso. Vai, pega esse caminho, você vai se virar bem com a sua nova meta. Duas perguntas. A primeira é se essa descomunal massa de acessos ao ChatGPT, né, desde que ele foi tornado público, ajuda ele a aprender. Pelas explicações que eu ouvi, eu entendi que não, que é tudo que ele sabe já foi programado. Eu acho que não me lembro de ter visto nenhuma colocação de que essas perguntas estão sendo feitas de alguma maneira ajudam ele a se tornar melhor. A segunda, em relação às três hipóteses que o Ricardo levantou, opções que o Brasil teria, né? Seria se desenvolver o seu próprio ou simplesmente se basear em boas traduções para o português ou amparar instituições, organismos internacionais ou multilaterais para definir as regulações, etc. Na sua opinião, quais das três hipóteses é a mais adequada? São essas duas questões. Obrigado. Eu acho que a gente não tem como responder ainda, tá? Eu acho que o que a gente precisa, talvez, seja uma linha de pesquisa que já existe, mas tem gente pesquisando isso, talvez não tanto no contexto desses modelos específicos, que são muito novos, para entender exatamente qual é o efeito que a linguagem tem nesses modelos, no sentido de
basicamente colocar tradutores automáticos em cima de um sistema treinado em inglês é suficiente ou não. Tudo indica que não. Teve um paper, estava lendo ontem, que está fazendo um teste com línguas africanas e eles têm lá um modelo que é treinado especificamente em línguas africanas e eles estavam testando o GPT 3.5, inclusive, em várias tarefas comuns de processamento de linguagem natural, eles mostrando que o modelo especializado era muito melhor do que o modelo usar o GPT 3.5 com o tradutor. Muito melhor. E, aliás, pateticamente melhor. Pateticamente inferior ao GPT 3.5, assim, cometia erros atrozes. Então, existem algumas indicações de que ter modelos especializados para línguas específicas seria um benefício. Tá? Por outro lado, tem muita língua que são que chamam de baixo recurso. Baixo recurso são línguas que não tem muito texto digitalizado, seja porque a população é pequena, seja porque a população não tem acesso à internet totalmente disponível, e começa a ficar difícil treinar um modelo grande desse tipo com poucos dados. Não é o caso do português, tá? Mas para várias outras línguas isso vai se tornar um problema maior. E aí o único caminho me parece ser ter um modelo multilingüe. Tá? Então, acho que aonde está o custo-benefício desse processo, se é a gente ir em direção a um modelo universal, mundial, multilíngua, ou modelo especializado, eu acho que está em aberto ainda. Com essa evidência desse artigo, eu diria, parece ter evidências para modelos especializados. Mas a gente tem que ver como é que esses modelos multilingües se comportariam. Porque não existem, esses modelos multilingües hoje são raros. O dispositivo que a gente interage hoje, 100%, ele se baseia 100% numa alimentação da língua inglesa que é traduzida na hora da resposta. 100%. Eu faço a pergunta em português, ele não vai acessar nenhuma base de dados em português. Nada. Ele pega a tua pergunta, traduz para o inglês, ele detecta a língua, traduz para o inglês, passa para o GPT, pega a resposta, retraduz para o português e é assim que ele funciona. E é menos... Bom, claro que tem a questão da linguagem, mas tem a questão cultural também, né? Porque só uma fração da cultura é representada em inglês. Então, ele é bastante limitado no que ele consegue representar nisso também. O tema, complementando um pouquinho aqui, engenharia, inclusive, né, Ricardo? Parece que a gente tem um desafio monumental aí no treinamento incremental desses modelos também. O treinamento unilinguístico ou multilinguístico, ele precisa ser contextual em relação ao que o mundo está mudando ao redor do modelo, o noticiário, as intervenções de todo mundo. Quer dizer, não existe uma web estável. Então, uma web congelada, para muita coisa que é extremamente útil, também vai ter utilidade extremamente limitada enquanto a gente não resolver o desafio, que é teórico, inclusive, no meu entender, queria até lhe perguntar isso para você complementar, não só teórico, mas de engenharia, ou seja, implementação da teoria, e de custos dessa engenharia para resolver essa incrementalidade. É isso? E hoje não se sabe, né? Não se sabe como treinar incrementalmente esses sistemas. Esse é um desafio que o Bing tem integrando o GPT lá. O sistema, a internet muda toda hora. O Bing, é muito fácil o Google, o Bing se manterem atualizados, se atualizando seus bancos de dados. Agora, não tem como treinar esses modelos toda hora. É completamente impossível. Então, a menos que a gente tenha um breakthrough tecnológico que permita fazer o treinamento em tempo real desse negócio, a gente vai precisar de alternativas. Talvez a alternativa seja essa, treinamento incremental ou híbrido, né? Onde ele sabe o que ele sabe, mas ele tem como consultar os bancos de dados para se atualizar ou dar informação correta em algum momento, correta ou atualizada em algum momento. Isso, bom, já em linha na resposta à primeira pergunta, é isso. Os sistemas são realmente estáticos hoje em dia, tá? Mas se tu observar, quando tu faz uma pergunta no ChatGPT, ele tem uma mãozinha positiva e negativa para tu dar um rating ali, se a resposta foi boa ou não. E isso é utilizado, potencialmente vai ser utilizado para retreinar o modelo, e não retreinar do zero, porque o GPT-3, o 3.5 interno, ele é estático. Mas em cima dele é treinado esse modelo que ranqueia, cria as respostas nesse formato pergunta e resposta. E esse pode ser treinado mais vezes. Então, apesar do conhecimento ser estático, a qualidade das respostas pode ser melhorada com um treino que é mais barato. Não é bem claro para mim se eles estão fazendo isso, usando essa informação. Mas, claramente, eles vão usar essa informação para isso em algum momento. Esse ponto é super importante. É uma dúvida, Ricardo.
porque ele formou essa base de dados a partir do que ele coletou na internet, né? Como em o Google 2019. fez. Pois bem, tu tem informação se existe algum critério, digamos, reputacional? Porque o grande dilema que a gente tem enfrentado em relação às fake news e à verdade e à autoridade, digamos, da verdade científica, ele ficou, digamos assim, exponencializado pela maneira como as redes se estabeleceram, como a maneira como as pessoas passaram a se informar, etc. Não quer dizer que não houvesse vieses antes, havia, mas agora esse negócio ficou num volume muito, muito forte. Quando esse cara vai lá treinar para nos dar essas respostas, com as falhas que ele tem, os donos do negócio assumiram um risco de ele aprender mais ou menos, errar muito, mas é o custo de começar. Pelo que eu estou entendendo, não existe um começo perfeito, tinha que começar por aí mesmo. Né? Você acha que eles têm condições de, na partida, ter algum tipo de filtro para, por exemplo, para bloquear, identificar o percentual de fake news ou não tem? Desculpe, só para emendar, para tu dar uma resposta só. A segunda é essa. Quando eu interajo com ele, eu dou um feedback. Quase sempre eu digo, muito boa resposta. Eu tento dar um input, porque eu imagino que esse troço vai voltar em alguma forma. Eles não estão utilizando isso hoje. Hoje esse conhecimento, digamos, essa reciprocidade não volta ou volta. Eles estão acumulando e em algum momento pode usar. Tá, vamos começar pela segunda. Eu não sei. Eu sei que eles não usam isso em tempo real. Isso não altera as respostas, a próxima resposta. Claro. Até onde eu sei, eles não retreinaram isso usando essa informação, tá? Mas eu não sei nem aonde saber se eles fazem isso, ou se eles diriam como é que eles estão fazendo isso hoje. Até onde eu sei, eles não fazem. Na primeira pergunta, que eu já esqueci qual é. Sobre as bases, sobre os vieses contidos nessas bases da internet, que eles viraram outro multiplicador de distribuição. Mas qual que é o critério? Como é que é o filtro para conter, por exemplo, fake news, pornografia, esse tipo de coisa? Eles fizeram um cercadinho em volta da web para selecionar os textos que vão fazer parte do treinamento. Tá? Então, eles foram atrás de fontes confiáveis e afins para fazer isso, baseado puramente mais em reputação do que verificação factual. Então, pensa em termos de como o Google funciona, né? Tem muitos sites apontando para esse artigo, então provavelmente ele tem uma reputação boa, então talvez a gente consiga utilizar isso. Em cima disso, eles têm filtros automáticos para detectar certas coisas. Então, a gente não tem detalhes de como eles fizeram isso, tá? Mas, para mim, é muito claro que eles utilizam sistemas automatizados que um pouco mais sofisticados que simplesmente bater palavra-chave, assim. Mas, esse texto é ofensivo? Se eu tenho um detector que detecta se é ofensivo, tira do treinamento, não vamos treinar com esse cara aqui. Que é extremamente falho, certamente extremamente falho, mas é o que eles chamam, não sei se eles chamam, mas é o que o pessoal costuma chamar de que eles acabam com as fontes de qualidade, simplesmente, né? Alta qualidade. Incidentalmente tem um desafio aí, porque para ter muito mais, se eles têm um modelo muito maior que vai ser o GPT-4, eles vão precisar de muito mais dados. E para ter muito mais dados, potencialmente eles vão ter que reduzir esses filtros para ter mais informação entrando. Então, existe uma chance de que, apesar do GPT-4 ser mais poderoso do que o GPT-3, ele potencialmente vai estar sendo treinado num corpus de dados de qualidade inferior. E não está bem certo o efeito disso. Tá? Mas, então, eu não tenho uma boa resposta. Eles não detalham o processo com que eles fizeram toda essa filtragem, mas dizem que eles fizeram essa filtragem de qualidade para conseguir botar dados que eles consideram, de acordo com algum modelo interno deles, dados de qualidade. Legal. Eu posso adicionar uma coisa aqui? Acho que vale a pena notar, Ricardo, e eu não me lembro se você mencionou alguma hora, o dataset de treinamento de GPT-3 tem 750 gigabytes. Né? 750 gigas. Então, disso, 620 gigas são de dados da web aberta. Tá? Aí, 11 gigas são da Wikipedia. E 123 gigas são de dois repositórios de livros. Um é o projeto Gutenberg, e aí
basicamente toda a literatura clássica que não tem mais copyright, ou tudo que foi escrito até o copyright vencer, há dezenas de anos, mais a biblioteca, que é a fonte de livros mais ampla. Então, de uma certa forma, tem 122 gigas de livros mesmo publicados que estão lá. Então, isso pode ser usado. Eu imagino, Ricardo, e você é o especialista aqui, que no processo de treinamento você pode botar pesos diferentes nos livros e na web, e pode fazer isso tranquilamente e modificar isso, não é? Sim, com certeza. E é o Wiki mesmo, né? A Wiki é verificada, melhor do que a web aberta. Né? Exatamente. E ela pode servir de referência, né? Uhum. E nota que não é só texto, tá? Ele foi treinado também, por exemplo, em código. Então, o GitHub, ele não foi treinado exclusivamente, apesar de falar, ele foi treinado exclusivamente em inglês, tem códigos de computador lá dentro que claramente não são em inglês. E para que serve isso, Ricardo? Coisas maravilhosas. Tu pode... Que já tem o chamado Open Pilot do GitHub, da Microsoft, que já faz isso, tá? Mas tu pode dizer assim, eu quero um programa que receba isso como entrada e dê isso como saída, e ele te cria o código na linguagem que tu quiser. Ou eu tenho um código nessa linguagem, quero traduzir para uma outra linguagem, ele traduz aqui para outra linguagem, na linguagem que tu bem entender. Eu quero criar cenários de teste para minha função, ele cria cenário... Para mim... Ele também resolve todos os problemas de graduação de ciência da computação, assim, cara de dedo. E legal, né? Porque tem uma discussão toda, não sei se a gente tem tempo enfrentando muito nisso, mas tem toda uma discussão sobre o impacto no emprego dessas coisas, né? Então, quem é que vai estar perdendo emprego para os geradores de imagem, para os geradores de... Analista de teste. Tem um argumento de destruição criativa aí, onde certamente algumas pessoas vão perder o emprego porque a gente vai conseguir automatizar eles, potencialmente geradores de testes aí. Mas tem um argumento que alguns economistas estão fazendo, que é talvez a gente acabe com mais empregos que isso, porque a gente tem muito mais ideias do que programadores. E se a gente permitir que pessoas que não sabem programar exatamente consigam colocar e implementar suas ideias, isso talvez aumente o mercado. A gente vai ter mais mercado para programadores do que se a gente não tivesse sistemas de automação, que é o caso, que eu acho que é o paradoxo dessas inovações usualmente, né? A gente acha que vai reduzir o pool de empregos e ele aumenta o pool de empregos ultimamente. Não sei para qual lado vai, mas existe essa argumentação. Alguém falou aí? Eu estava com a mãozinha levantada. Eu queria voltar um pouquinho no tema anterior, porque a minha experiência com coisas mais concretas, pontuais, foi de um erro muito crasso do ChatGPT. E aí ver que se ele pondera para a origem de fonte, não parece fazer sentido. Eu fiz pergunta ornitológica, que é uma área que eu gosto, e eu perguntei para me descrever uma espécie específica de ave com um nome científico. Está lá no Wikipedia, está lá na Cornell, está lá em todos os lugares certinho. Eu não acredito que exista algum lugar com bullshit sobre a descrição de uma ave. E ele errou a cor do bico, ele errou o tamanho, ele errou a cor da pata, ele errou o comportamento, ele errou tudo, praticamente, no texto que ele descreveu. E aí, conectando com isso, com a parte... Assim, ele não separa, ele teve uma alucinação, no caso, ele acho que alucinou o passarinho. Você falou de um beija-flor, ele pensou numa galinha. Mais ou menos isso, assim, ele descreveu algo que não tinha nada a ver com a espécie em nome científico que eu passei para ele. Aí, a minha pergunta é se essa ponderação de fonte já existe. Tá? E vai perder a expectativa é que com o maior número de dados vai ainda entrar mais sujeira. Se não é via ChatGPT, o que existe hoje? Existe alguma linha de pesquisa na inteligência artificial, alguma linha para o discernimento do real e do falso? O que está se fazendo que... Esquece ChatGPT. Qual é a nossa chance de dizer, bom, o ChatGPT me respondeu isso. Fulaninho, critica para mim e vê se está certo ou errado. Sim, a resposta é sim. Existem linhas de pesquisa que tentam fazer exatamente isso, que é
tentar quantificar a confiança que o modelo tem na resposta que ele está dando. Tá? E o que a gente observa, infelizmente, é que os modelos são excessivamente confiantes nas respostas deles, mesmo quando eles estão extremamente errados. Então, a gente tem um sério problema de calibração desses modelos, porque eles tendem a... Porque, do ponto de vista deles, eles não estão completamente errados em serem altamente confiantes. O que eles encontraram é um padrão no dado que é real, que existe, mas que é espúrio. Então, por eles serem modelos muito grandes, eles têm como codificar mesmo regularidades muito baixas. Então, eles acabam sendo altamente confiantes em relação a isso. Tem um pessoal que acha que não tem muita solução e que acha que a solução é, por exemplo, dar referências. Tá? Então, diz assim, olha, se eu vou dar uma resposta, eu vou colocar em cima disso uma referência de onde saiu a minha resposta para que a pessoa que está lendo possa tomar suas próprias conclusões sobre a confiança nisso. É um baita problema essa questão de como é que eu transmito incerteza na resposta. Tá? E nessa linha eu não fiz essa experiência, mas ele conseguiria, se eu dissesse para ele, olha, as fontes confiáveis para obter as informações são A, B e C, ele conseguiria ir atrás usando essas fontes pós-treino? É o que você está tentando fazer, é o que o Bing, principalmente, está tentando fazer. Tá? Eu não sei o resultado, a gente vai ter que ver como é que está funcionando esse resultado quando eu não tenho acesso ao do Bing ainda, tá? Mas sim, existem alguns mecanismos para fazer isso, nenhum necessariamente funciona maravilhosamente bem. Então, é uma pergunta aberta, com certeza. A realidade, só para completar aqui, perguntei para ele quais eram as fontes dele sobre a ornitologia. Tá? Eu colei aqui na Vá lá e veja como é interessante. E ele disse para saber coisas confiáveis sobre a ornitologia, consulte fontes seguras sobre o campo, como jornais científicos realizados por pares, livros escritos por ornitólogos reconhecidos, e por aí vai. O Ricardo, rapidinho. Mas não garante a acuracidade. Viu ali o cover Maia, Silvio? Não garante, não. Não garante. Não posso garantir a acuracidade ou credibilidade da informação. Não, eu fiquei realmente impressionada por um nível de erro, porque eu esperava um pouco de erro, mas assim, sei lá, 10 características, 6 estarem erradas, assim, foi Vocês dizem que o bicho não é imaginativo? Bom, gente, tem mais alguém com o dedo levantado? Zeca, posso fazer uma curiosidade? Uma curiosidade, Zeca. Eu perguntei, enquanto a gente falava aqui, virei para minha Alexa aqui, perguntei, Alexa, você é melhor que o ChatGPT? Ela me disse, a resposta dela foi, não tenho certeza, e nada mais. Bia Saldanha, por favor. Não, é só uma reflexão que eu estou fazendo aqui, porque eu acho que a conversa ela gira em torno, do que eu estou aqui captando mesmo, é de eficácia, eficiência, efetividade, né? O que isso muda a nossa vida efetivamente, né? E que são reflexões nossas também, sabe? Quando o Silvio falou do carro, né? Que ainda 10%, não sei se foi Silvio, se foi André, 10% dos motoristas, né, dos computadores motoristas, que eles ainda eram... O Ricardo. O Ricardo. E eu acho que deve ser menor o erro deles do que os nossos. Quer dizer, qual é a efetividade dos motoristas humanos, né? Então, acho que esse é um dilema, né? E que ainda a gente vai ver, né? Eu acho que qual é a expectativa que a gente tem em relação a essas tecnologias, que a gente quer que elas sejam mais efetivas, enfim, mais eficazes, eficientes e efetivas do que nós, né? Para que a gente possa realmente contar com elas para que a nossa vida melhore. Mas eu acho que são dilemas que isso não vai acabar nunca. Assim, era só para pensar. Legal. Não, a gente já está sobre a hora, gente. Eu queria, então, agradecer muito, assim, em particular ao Ricardo, que é de fora do grupo, por enquanto, né? Porque daqui a pouco vai se juntar a nós, né, André? E também agradecer a vocês, Andréia e Silvio, nossos colegas. Eu acho que foi ótima a conversa.
conseguimos sair daqui com mais dúvidas do que a gente chegou. Não era esse o propósito, mas nos ajudou a pensar. Foi muito legal. Eu, particularmente, quero dizer para você o seguinte, com um pé e meio atrás, uso pra caramba e acho que tem um problema de treinamento também do humano. Não é só o bicho lá que tem que treinar e aprender. Acho que o humano tem que aprender a se relacionar com essa ferramenta. Então, assim, eu estimulo pessoas leigas a usarem, porque eu acho que é um recurso novo e muito complementar que não vinha sendo atendido pelo Google. Eu acho que para vocês que têm a responsabilidade de recomendar ou de escrutinar essa adoção, eu acho que, assim, depois de tantos sustos que a gente vem levando ultimamente pela adoção em si das novas plataformas digitais, eu acho que é muito boa essa cautela, é muito procedente. Mas, digamos, se é inevitável, vamos usar como a gente puder aqui. Eu pessoalmente, acho que entendi um uso muito proveitoso, assim, que eu não tinha antes para dar. É importante saber assim, que a base é toda treinada em inglês, não é em português. Eu não tinha essa informação, muito útil também, Ricardo. Então é isso, gente. Foi ótimo o bate-papo. Muito obrigado a vocês.